Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Fabiano Souza e estamos estudando a revista da CPAD, cujo tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre a lição de número 5, cujo título é O Casamento é para Sempre. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez os idealizadores desse projeto por mais essa oportunidade e também quero pedir a você que tem recebido os conteúdos semanalmente, que você possa continuar aí compartilhando, sendo um instrumento de Deus e que essa mensagem possa chegar para o maior número de pessoas possíveis. E vamos lá para o nosso estudo? O casamento é para sempre. O textual da nossa lição encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no verso 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. A lição bíblica em classe, que você deve ler para os seus alunos em classe, até porque vai ser abordada, também estudada ao longo da lição, está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. A condenação do adultério. Qual é a definição de adultério? Adultério é uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua própria esposa. Ou vice-versa, uma mulher casada que tem a relação sexual com um homem que não é o seu marido. A gente vai ver nas Sagradas Escrituras essa palavra adultério sendo associado tanto para a idolatria quanto para as questões de divórcio e de casamento. Quando a gente observa lá em Jeremias, no capítulo 23, no verso 10, ele vai dizer justamente isso. Olha, a terra está cheia de adultério por causa do comportamento imoral dos profetas naquele tempo. Assim como também em Oséias, no capítulo 1, no verso 2, quando Oséias recebe a ordem para se casar com uma mulher filha das prostituições, e ele vai se casar com Gomer, no verso 2, na parte B, vai dizer que por causa da terra ter se prostituído e ter se desviado do Senhor, isso é, por causa do adultério que estava sobre toda a terra e se desviando-se do Senhor. Então você vai ver essa associação da idolatria chamada figuradamente como adultério. E muitas vezes isso vai ocorrer para exprimir a infidelidade, do povo hebreu para com Deus. E por que há essa associação da idolatria com a questão imoral do adultério? Justamente porque lá em Ezequiel, no capítulo 16, vai relatar um pouco do que era o culto, o que era a idolatria, o culto aos falsos deuses. Ele vai relatar a infidelidade de Israel. Israel que foi desprezada, que aí Deus a escolhe, que Deus trata Israel, adorna Israel, mas Israel, na primeira oportunidade que tem, ela se prostitui, ela adultera, ela se oferece a qualquer deus que aparece pela frente, ela pegou esses utensílios que Deus a deu para ornamentá-la e fez estátuas de homens, se prostituiu com elas, então sacrificou filhos e filhas, coisas abomináveis a Deus, então esqueceu dos dias da sua mocidade e adulterou com falsos deuses. O texto até vai falar de que Israel abriu as pernas para todos que passavam, coisa forte. Ele vai falar que eles edificaram templos de prostíbulos, à entrada de cada rua. E vai dizer até que Israel ela não recebia para se prostituir, ela fazia isso com gosto, ela pagava para se prostituir. Então isso que é o adultério, essa imoralidade. Por isso que associa a idolatria com a questão simbolicamente, figuradamente do adultério. Mas a verdade é que as principais passagens que vão falar sobre a questão de adultério vão estar realmente de fato relacionadas às questões de divórcio ou de separação. E no tópico 2 vai falar qual é a posição de Jesus com relação a adultério. A gente vai observar que há uma mudança na concepção do adultério. Por que isso? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 27 ao 28, ele vai dizer assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo,
qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que a gente pode observar nesse texto que a gente acabou de ver aqui? Que no Antigo Testamento, como ele está dizendo, ouvistes que foi dito, não adulterarás, aqui ele está falando que para se cometer o adultério, vai ter que ter realizado a prática sexual de fato, né? O ato sexual de fato. Ou seja, para você cometer adultério, você precisava consumar o fato sexual. Porém, no Novo Testamento, ele vai dizer que a intenção impura no coração já é o suficiente para se caracterizar o adultério. O que representa isso? Que no Antigo Testamento, cobiçar era diferente de adulterar. Para o Novo Testamento, cobiçar e adulterar são as mesmas coisas. Então aí redobra, algumas pessoas têm aí falsa ideia, dizendo que não, a graça do Novo Testamento, não, o negócio fica mais apertado no Novo Testamento, a verdade é essa. E é tão apertado que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 13 ao 20, ele vai dizer que a gente tem que fugir da prostituição. E dentro da prostituição está aí o adultério. Por que ele vai falar isso? Porque todo o pecado do homem que ele comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, e aí se engloba o adultério, peca contra o seu próprio corpo. E aí ele vai continuar dizendo que o nosso corpo é templo de Deus, e o Espírito Santo habita nele. Vai falar que nós nem somos de nós mesmos, porque nós fomos comprados por um alto preço. E aí ele diz que no final que a gente precisa glorificar a Deus com o nosso corpo. Essa questão do adultério é tão importante que ela é mandamento. Êxodo, no capítulo 20, no verso 14, vai dizer, não adulterarás. Isso é uma cláusula de proteção a não adulterar. E é importante a gente salientar aqui das questões dos males do adultério. E aí a primeira coisa, 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18, quem adultera peca contra o próprio corpo, como a gente falou. Isso é, quem comete tal fato, o primeiro a ser prejudicado é essa própria pessoa que cometeu o fato. 1 Coríntios 6,10 vai dizer que os adúlteros estão na relação em que não herdarão o reino dos céus. Ou seja, aquele que é adúltero, ele compromete a sua salvação. Então, ele se pratica o próprio mal, ele compromete a sua salvação. Isso também se confirma lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14 e 15, que também vai colocar o adúltero nessa relação daqueles que não vão ter direito à árvore da vida, que não vão conseguir entrar pelas portas da cidade. Em Hebreus também, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 14, vai falar sobre que é Deus que julga os impuros e os adúlteros. Então você pratica o próprio mal, você tem a sua salvação comprometida e ainda tem um julgamento de Deus para a sua vida. Então, os primeiros males que você pode observar são muito graves. Eu estou falando para aqueles que cometem o adultério. E aí, sem falar dos outros males, né? Os males que a família sofre, que os filhos sofrem, que o cônjuge sofre, os amigos sofrem, né? A parentela sofre. É uma consequência devastadora, vai gerar aí desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraquezas, baixa autoestima. Então, de fato, são consequências terríveis para a vida da pessoa. No tópico 2, o que rege o coração regerá o corpo, o que procede do coração, porque o texto lá em Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vai falar, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então o coração ele é a sede da vontade, é a sede da imaginação, é a sede das intenções do homem. Em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, vai dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o nosso coração ele é inclinado para o pecado. Por isso que em Provérbios, Salomão vai dizer lá no Provérbios, capítulo 4, no verso 23, ele vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
sobre tudo que se deve guardar. Você não guarda seu carro na garagem, você não guarda dinheiro no banco, você não guarda joias no cofre, ou sabe, sei lá o que mais que você guarda. É importante guardar, guarde. Mas sobre tudo que você se deve guardar, guarde o teu coração. E se Deus está mandando você guardar o teu coração, primeiro, porque é possível fazer isso, e outro, porque é importante. E aí, qual é o melhor lugar de você guardar o seu coração? Exposto, fácil, entregue? Não. Provérbios 23, 26 vai dar a saída para você, que vai dizer assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Isso é, se você entregar o teu coração para Deus, como Ele está pedindo, você vai se portar de maneira sábia, de maneira inteligente, e você vai, com certeza, gerar bons frutos com aquilo que procede do seu coração. No subtópico 2, o homem é o que pensa. Filipenses 4,8 vai dizer, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que colocamos na nossa mente vai determinar o que falaremos, também vai determinar o que faremos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que a gente pensa vai reger a nossa vida. E se o texto está falando que a gente tem que pensar em coisas boas, isso quer dizer que nós temos a capacidade de programar a nossa mente para escolher e pensar em coisas boas. Como eu faço isso? Como é que eu programo a mente para isso? Vigie naquilo que você vê na internet, na televisão. Os livros que você lê vai permear os seus pensamentos. As conversas, os convívios que você tem. Né? Ele vai dizer que é importante você ter bons contatos, acesso a bons livros, a bons conteúdos, para que isso possa gerar em você bons pensamentos, para você ter boas atitudes. E a verdade é que bons pensamentos vão gerar boas ações e com certeza vão trazer retornos favoráveis para a sua vida. Isso você não precisa ter dúvida. E por que é importante guardar a mente, guardar o coração, pensar em coisas boas? Tiago, no capítulo 1, verso 14 e 15, vai dizer, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí vai falar da dinâmica do pecado, desse processo até se consumar o pecado. A gente pode observar que esse processo ele vai começar no abstrato, vai começar na atração. E aí você vai observar que não tem a palavra adversário ou diabo aí. Você vai ver que vai falar da natureza humana. Vai falar da atração, da tentação, que isso são coisas involuntárias. Até então aí não é pecado, você ser tentado, você ser atraído, não é pecado. O pecado é você trazer isso à sua mente e gerar na sua mente uma intenção de realizar o pecado. Para a nova aliança, quando você decide trazer isso à sua mente e maquinar o pecado aí essa decisão já fez com que você viesse a pecar. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, vai dizer que não veio tentação sobre vós senão humana. Isso é, da origem da nossa natureza. E aí ele vai continuar dizendo que Deus não deixa de tentar mais do que as nossas próprias forças. E junto com a tentação ele dá o escape. Isso é, não vai tentar mais do que nós podemos suportar. Então, nós podemos suportar toda e qualquer tentação. E junto da tentação ele vai dar o escape. Então, corre, acessa esse escape e corre. Então, é possível não gerar em nós o pecado uma vez tentado, porque nós temos a capacidade, segundo esse texto, de nos livrar dessa tentação acessando o escape de Deus. Então, como é que é essa dinâmica do pecado para a gente passar para o outro tópico? Você vai ver a tentação, e aí a tentação até então não é pecado, mas uma vez que eu deixo conceber na minha mente, maquinar na minha mente a realização de um pecado, aí eu já dou a luz ao pecado. E aí essa ação de maquinar na mente vai acabar gerando em mim a vontade de realizar o ato. E aí eu vou para a ação e acabo que
consumando o pecado. Um autor chamado James Allen, ele vai falar que o homem é jardineiro da sua mente. Isso é, ele escolhe aquilo que ele vai plantar na sua mente, escolhe aquilo que ele vai regar, que ele vai cultivar, e aí, sobretudo, ele vai ter que colher os frutos que ele deixou semear na sua mente. Então, o homem ele tem essa capacidade de escolher o que vai à mente e a regar, e a cuidar, e alimentar esse fato na sua mente. Subtópico 3, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo já vai falar dessa guerra, dessa luta entre a carne e o Espírito. Vai dizer que a carne vai fazer militância contra o Espírito, e uma vez o Espírito também vai fazer esse trabalho inverso de luta contra a carne. Então vai representar uma verdadeira oposição entre os dois. E aí ele vai falar das obras da carne e também vai falar das obras do Espírito. E aí você vai ver, quanto mais eu alimentar a carne, mais obras da carne eu vou ter. Quanto mais eu alimentar o Espírito, mais obras do Espírito eu vou ter. Então quem vai vencer essa luta? Vai vencer essa luta quem a gente alimentar, que a gente escolher alimentar mais. Esse lado vai ficar mais forte e vai subjugar o outro. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, ele vai falar que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Jesus Cristo. Aí vai falar das três dimensões humanas: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o físico, é o que se comunica com o mundo pelos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e o tato. A alma é onde está o centro da vontade, das afeições, dos pensamentos. Gênesis 2:7 vai falar que nós somos formados do pó, né? E ele sopra o fôlego de vida em nós, nas nossas narinas, e a gente passa a ser alma vivente. Então o que somos? Alma vivente. E o Espírito, ele é a parte que se conecta com Deus, através da fé, da confiança, da adoração. Então como é que funciona essa dinâmica? Se nós sujeitarmos o nosso corpo ao Espírito, toda vez que nós, como alma vivente, sujeitamos a nossa alma ao corpo, nós estamos fadados ao inferno, porque o corpo volta para o pó. Toda vez que nós sujeitamos a nossa alma ao Espírito, nós estamos fadados ao céu, à salvação, porque o Espírito volta para quem o deu. Então você vai escolher aquilo que você vai alimentar, a parte que vai ser mais forte, ou vai ser inclinado para a carne, para as obras da carne, ou inclinado para o Espírito, para as obras do Espírito. A verdade é que para eu sujeitar o meu corpo ao Espírito Santo de Deus, eu preciso me abster da prostituição. Abster-vos de toda a aparência do mal, como diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 22, porque a gente não vai conseguir de fato evitar passar por todas as tentações, mas nós temos que fazer o possível para nós não darmos chances de sermos tentados. Então, assim, junto que vem a tentação, vem o escape de Deus. A gente precisa acessar esse escape. Como é que eu faço isso? Escolhendo, decidindo, tendo foco, porque a gente aprendeu na palavra de Deus aqui que Deus não vai dar tentação maior do que nós possamos superar. E no tópico 3, a indissolubilidade do casamento. A gente já sabe, né? O casamento dentro da perspectiva bíblica, que o casamento ele não foi criado pela cultura, pela sociedade, pela política, pela economia, nada disso. O casamento ele é uma instituição divina. Lá em Gênesis capítulo 2, no verso 24, foi Deus quem criou o casamento. E aí ele criou o casamento do homem com a mulher, do macho e fêmea, numa relação heterossexual, de um varão e a sua esposa, numa relação monogâmica. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no verso 6, vai se reforçar essa ideia do original, de Gênesis 2, 24, e ainda vai se acrescentar, ele vai dizer: o que Deus uniu, não separe o homem. E aí ele vai falar da questão da indissolubilidade do casamento. A verdade é que o casamento é uma unicidade, são dois se tornando um. E olha só as associações que ocorrem. Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 30, o próprio Jesus vai dizer que eu e o Pai somos um. Então, duas pessoas em unicidade se tornam uma. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no verso 6, vai falar da unicidade novamente. Assim não são mais dois, mas só uma só
carne. A maior relação, mais íntima entre os seres humanos está no casamento. No subtópico 2, o que fazer para o casamento seja para sempre? Aí é um desafio muito grande, mas a verdade é que eu gosto muito de uma definição que diz que casamento é um homem e uma mulher que se fundem para fazer a vontade de Deus. E todo casamento ele tem direitos e deveres, na relação conjugal essa questão de direitos e deveres é um pouco mais complexa. Por quê? Porque o que envolve dever de um envolve direito do outro, o que é direito de um é dever do outro. Então essa relação é muito ajustada, e quanto mais nós negligenciamos os nossos deveres, mais problemas nós podemos ter no nosso casamento. Então essa é a complexidade do casamento. E você vai ver que as Sagradas Escrituras ela é repleta de lições importantes para os relacionamentos, seja ele profissional, interpessoal, intrapessoal, conjugal. Então, como é que eu faço para ter um casamento saudável, para ter um casamento para sempre? Decida todos os dias pelo seu cônjuge, pela sua família, todos os dias. E outra, o casamento ele não vem pronto. Nós precisamos trabalhar em prol do nosso casamento. Nós não podemos negociar, nós não podemos negligenciar os nossos deveres de esposo e de esposa. Subtópico 3, casamento, uma união indissolúvel. E eu quero analisar aqui com vocês o Evangelho de Mateus no capítulo 19, vai a partir do versículo 4, quando os fariseus vão experimentar Jesus perguntando a ele se é lícito o marido repudiar a mulher por qualquer motivo. Aí Jesus vai responder no verso 4. Então respondeu-lhe ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Aqui, para a gente analisar sobre a questão da união indissolúvel do casamento, a gente precisa entender que tem 3 momentos bíblicos aqui muito interessantes nesse texto. O primeiro, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 4 ao 6, que é o primeiro período, que é o início da humanidade. Aqui a ideia inicial de Deus para o casamento, lá como foi em Gênesis 2, 24, Adão e Eva. Esse era o modelo de Deus. No 4 ele vai dizer: não tendes lido que o Criador desde o princípio, naquele modelo original, o fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Então essa era a vontade inicial. Aí ele vai falar: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Então a ideia inicial de Deus, o projeto inicial de Deus, era da indissolubilidade do casamento. A relação entre homem e mulher, um homem e uma mulher, para uma relação eterna, para sempre, até que a morte os separe. E o segundo período bíblico, que está lá nos versículos 7 e 8, vai dizer: replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O segundo momento, o segundo período é o período da lei, em que o divórcio ele não foi aceito, ele foi tolerado de fato por Deus. E a gente pode observar que ele vai responder que foi por causa da dureza do vosso coração. Então a origem do divórcio, ela é
o pecado, assim como o pecado nunca teve nos planos de Deus, também o divórcio não estava nos planos de Deus. Então foi por causa do pecado do homem que o divórcio existe. E aí no verso 9 ao verso 11 ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Aqui nós estamos falando da nova aliança, Jesus dizendo: olha, eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, aqui está apresentado a ele uma cláusula de exceção e não de obrigatoriedade, não o fato de eu ter ocorrido o adultério, que necessariamente tenha que haver a separação, porque nós temos ainda as questões do perdão, e aí ele vai continuar. E vai falar alguns aspectos com relação ao recasamento. Então, para a nova aliança, Jesus está dizendo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa dessa cláusula de exceção, e essa casar com outra pessoa também comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Então, o casamento é uma aliança, não é um contrato, é um pacto. Nós temos ao longo da história, a nossa história, ela é dividida por momentos de aliança que Deus fez com o homem. E todos esses momentos, Deus se manteve fiel à aliança que ele fez. O homem quebrou, mas Deus se manteve irrevogável com a aliança que fez. Como conclusão, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, que o seu casamento tenha acordo, que tenha paz, que tenha amor e que, sobretudo, que tenha perdão. Afinal de contas, nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, mas o perdão ele só existe por causa disso. E perdão, ele cancela a dívida. O perdão restaura vida. O perdão transforma vidas. E o divórcio é um prejuízo social, é um prejuízo emocional, é um prejuízo espiritual irreversível. Então, que Deus abençoe e guarde a tua casa, o teu casamento, e Deus te abençoe.